Meu nome é Antônio Darcy Panochia, nasci aqui em Guarulhos em 1940. Eu, quando tinha 23 anos, casualmente saí candidato a vereador, porque eu sou filho de uma família conhecida aqui em Guarulhos. Meus avós já moravam aqui em Guarulhos, meus avós por parte de mãe, por parte de pai. Família por parte de mãe, família grande, Molina, e por parte de pai, Panochia. Eu saí casualmente, instigado por amigos e por familiares, candidato a vereador. E tive a honra de receber a maior votação do meu partido. O Memória do Legislativo é uma parceria entre a TV Câmara Guarulhos e a Escola do Parlamento. O programa tem o objetivo de resgatar a história da Câmara de Guarulhos através dos relatos de políticos, servidores e outras personalidades da cidade. Hoje você confere a entrevista com o ex-vereador Darcy Panochia. Eu sou formado em Ciências Sociais e Jurídicas e sou operador do direito. E hoje presido a Sociedade Guarulhense de Educação, que é a mantenedora do Centro Universitário FIG-Unimesp, que é a mantenedora de 13 faculdades, inclusive a de Direito. Muitas vezes o povo não conhece o trabalho do vereador. O trabalho do vereador é o mais difícil de todos. É o que está mais próximo da população e muitas vezes é mal entendido. O poder legislativo municipal é de suma importância para a construção de uma democracia verdadeira, porque é dali, da base do povo, que nasce a democracia. Eu fico muito triste numa situação que estamos vivendo no nosso país, assim como nós tivemos em 64, quando eu ainda era vereador, tivemos uma situação muito instável no país. E hoje nós estamos vivendo esse mesmo momento, essa situação crítica que está ocorrendo com essa complicação do legislativo, com o executivo, com o judiciário. O judiciário está se excedendo na sua competência. E o Poder Legislativo, sobretudo o Senado da República, não procura botar um freio nisso. Eu sou do tempo ainda que o Judiciário apenas julgava, não decidia, julgava. Hoje o Judiciário está decidindo em cima, inclusive, da própria administração pública. E quando eu vejo o Judiciário cassar o mandato de um parlamentar, ele não prejudica aquele parlamentar que foi cassado. Ele prejudica o todo da democracia. A democracia é o verdadeiro sistema que o povo deseja. A liberdade de escolha de seus governantes. E sem democracia não pode haver progresso. Nós, na quinta legislatura, que éramos 17 vereadores à época, nós não ganhávamos, nós não tínhamos salário e nós cumpríamos com o nosso dever. Ficávamos muitas vezes madrugada dentro discutindo peça orçamentária em benefício da cidade, que nós não tínhamos recursos. Tivemos bons prefeitos. Mário Antonelli foi bom prefeito. Na minha época também tivemos Valdomiro Pompeu, que aliás eu, quando ocupava a presidência da Câmara, tive o privilégio de empossá-lo como prefeito. Foi um excelente prefeito, um homem que se dedicou inteiramente à causa pública. E Guarulhos tem muito a agradecer ao trabalho de Valdomiro Pompeu e de Mário Antonelli, que foram grandes prefeitos da minha época. Guarulhos, da minha época, ele se resumia na Rua Dom Pedro, Praça Teresa Cristina e Rua 7 de Setembro. E a Capitão Gabriel.
né? E a Câmara Municipal era num prédio assobradado aqui na rua Dom Pedro II. Era o terceiro andar, era o plenário da Câmara Municipal. Era um prédio muito estreito, né? Mas bem arrumado, estava bem organizado, né? O Legislativo sempre esteve bem organizado, né? E de modo que não era um plenário suntuoso como esse daqui, mas era um bom plenário, dava na altura do município. E quando fizeram a prefeitura ali hoje na Praça Getúlio Vargas, se comentava na rua Dom Pedro II que a prefeitura ia ficar muito distante, ia ficar lá na Praça Getúlio Vargas, nós tínhamos que ir até lá em cima na Praça Getúlio Vargas, quando na verdade Dom Pedro II e Praça Getúlio Vargas praticamente estão interligados. Quando construíram o prédio da Valdomiro Pompeu, quando fez a nova sede da prefeitura ali no Bom Clima, a reclamação foi total e absoluta, né? Não, é muito distante, isso é uma aberração, levar o prédio da prefeitura lá para o Bom Clima. Foi um acerto, a cidade foi expandindo, foi crescendo, e é isso daí hoje. O Guarulhos é um estado dentro do estado. Em 64, nós fomos eleitos, em 64 veio aquele movimento militar, caçaram muitos políticos, e Guarulhos, como nós éramos lá ao lado da base aérea de Cumbica, e nós tínhamos o vereador Elísio de Oliveira Neves, que era militar, que tinha sido militar, e naquela época nós hipotecamos solidariedade ao presidente Jango Goulart, não pelo fato dele ser o Jango, mas porque ele era o presidente eleito pelo povo. E nós não aceitávamos de modo nenhum que houvesse uma intervenção no sentido de tirar governo eleito pelo povo. E nós fazíamos esses questionamentos na Câmara. As reuniões eram empasteladas, não é que vinha polícia, era um movimento terrível, nós mantínhamos firme. Aí tivemos aí algumas acusações, criou-se a CGI, não é? E muitos políticos foram presos aqui em Guarulhos, inclusive o prefeito Valdomiro Pompeu. Foi uma injustiça muito grande, né? Porque era um homem digno e absolutamente correto, assim como tantos outros. Mas foi um movimento muito ruim e difícil, porque implicou assim, numa quebra de democracia. E a democracia ela precisa ser cada vez mais prestigiada. Nós precisamos, se é ruim o sistema democrático, mas não existe outro melhor. Se ele é ruim, mas não existe outro melhor. Ainda é o melhor o sistema democrático, a escolha livre pelo povo. E naquela época nós brigávamos muito sobre isso também, né? Eu era muito jovem ainda, estudante, né? E tinha outros colegas também jovens, e nós brigávamos muito por isso. E nós fomos todos parar para a CGI, aquela coisa toda, mas acabou resultando em nada porque nada se devia. E nada se comprovou contra. A política sempre traz essas questões de paixão, de vontade pessoal, etc. Mas, no final, quando o interesse era do município, todos cediam e colaboravam. O Mário Antonelli foi um bom prefeito, ele atendia a todos, ele era muito receptivo, muito companheiro e se dedicava inteiramente a Guarulhos, de modo que ele era uma pessoa muito aberta, muito clara e ele tinha bons companheiros na Câmara e dificilmente ele tinha dificuldade. Assim, na minha legislatura, o prefeito nenhum teve dificuldade. Todos conviviam da melhor modo possível. Não tínhamos dificuldade nenhuma. As reuniões eram feitas uma vez por semana, às quartas-feiras. Iniciava às 7 horas e não tinha hora para terminar. E muitas vezes nós ficávamos madrugada dentro, discutindo peças, sobretudo peças orçamentárias, né? E a pauta era muito extensa. A pauta da quinta legislatura era muito extensa, porque era uma legislatura muito rica. Bons vereadores que produziam bastante. E nós tínhamos o impedimento de apresentar projetos de lei que implicavam em despesas.
de modo que nós fazíamos muitas indicações ao governo do Estado, ao prefeito, de modo que era uma pauta muito extensa às quartas-feiras. Nós esgotávamos e ficávamos das 7 até as 3, 4 horas da manhã e muitas vezes amanhecemos. E em 64 nós mantivemos a Câmara em vigia cívica durante 2 meses. A Câmara ficou aberta durante 2 meses, de manhã direto. 2 meses em vigia cívica em favor da democracia, né? E tivemos essa dificuldade por conta disso. Pagamos o preço. É mais fácil eleger um Papa do que um presidente de Câmara, é muito difícil. É um jogo político muito complexo, né? Precisa ter muita paciência e muito jogo de cintura, senão não chega à presidência. Na época, quando o professor Ribamar foi presidente a primeira vez, eu era para ser o presidente já naquela época, logo no início, porque o partido do PSDB, que era do Heitor Maurício de Oliveira, e mais o Reinaldo Poli, estavam me apoiando, queriam que eu fosse o presidente. Mas eu já tinha, na campanha, eu já tinha oferecido ao Ribamar que se nós fôssemos eleitos, ele seria o presidente. De modo que eu não quis quebrar o meu compromisso, né? E votei no Ribamar, elegemos o Ribamar presidente. E depois, numa outra, na segunda, foi o Moisés presidente, eu passei a ser vice-presidente. E o Moisés saiu candidato a prefeito contra o Valdomiro Pompeu, e apoiado pelo Mário Antonelli. E naquela época era intervenção. O Mário Antonelli já não era prefeito, era interventor, porque houve uma prorrogação de mandato para se ajustar às legislaturas. E o Mário Antonelli foi, então, interventor. Terminou o mandato dele de prefeito eleito e ele foi nomeado interventor. E veio a campanha política, Valdomiro Pompeu e Moisés. Eu fiquei neutro, porque o Valdomiro Pompeu era meu amigo e o Moisés também era meu amigo, e eu assumi a presidência da Câmara. E, finalmente, o Valdomiro Pompeu foi eleito prefeito e o Mário Antonelli, como interventor, não queria dar posse ao Pompeu, dizendo que ele era interventor e só o ministro da Justiça que poderia dar posse a ele. E eu, como presidente da Câmara, fiquei numa situação muito difícil, mas procurei contornar a situação de um modo mais diplomático possível. Fiz uma consulta ao presidente do Tribunal Eleitoral, que era o desembargador Acácio Rebouças, e o desembargador Acácio Rebouças então me mandou um ofício dizendo o seguinte, que o prefeito eleito, diplomado, quem tem que dar posse a ele é o presidente da Câmara e ninguém mais. Aí foi um movimento grande na cidade, que uns não queriam dar posse ao Pompeu, outros queriam. Eu não tive dúvida alguma, marquei a data e dei posse ao prefeito Valdomiro Pompeu, eleito democraticamente pelo povo. A seguir, Darcy Panocchia fala sobre o período em que foi superintendente do SAAI e seu envolvimento na ampliação da rede de esgoto da cidade. Eu, quando era vereador, eu era presidente da Comissão de Educação. E, como eu disse inicialmente, eu me dediquei muito na presidência da Comissão de Educação, me interessava muito por bolsas de estudos, conversava muito com professores, com as escolas. O doutor Ademar de Barros construiu aqui o Conselheiro Crispiniano. Eu estava muito ligado ao secretário de Educação, que era o professor Ataliba Nogueira. Viemos fazer a inauguração. E o professor Noronha também era um homem muito dedicado a Guarulhos. E ele veio conversar comigo a respeito de um ensino superior. E se eu poderia ajudá-lo a criar um ensino superior, que ele tinha ideia, de modo que a iniciativa foi dele, não é? Eu fui apenas cofundador do centro universitário. Nós nos associamos também com o professor Alcides e com o professor... Tinha mais um professor, nós éramos em 4.
O professor Noronha foi o presidente, eu o vice-presidente, o professor Teódoro o secretário e o Alcides o financeiro. Então nós criamos a Sociedade Guarulhense de Educação, começamos com um curso de Direito, primeiro curso superior, que foi iniciado em 68, no primeiro curso. Depois iniciamos outros cursos. Era umas 6 horas da manhã, o prefeito Valdomiro Pompeu me ligou. Se eu já tinha tomado café da manhã. Falei, prefeito, estou terminando de me levantar agora. Ele falou, então, doutor Darcy, daqui 15 minutos eu estou aí tomando um café com o senhor. E foi à minha casa e começou a conversar sobre Guarulhos e as projeções que tinha do crescimento da cidade. Estrondoso. Ele era um homem realmente bem preparado para a administração pública, né? E o senhor já imaginou, doutor Darcy, entregar a cidade para quem administrar? O senhor é um homem que poderia ser o nosso prefeito. O senhor não quer se preparar para ser o nosso prefeito? Eu falei, prefeito, isso é uma honra para mim, mas eu, sinceramente, eu tenho minhas atividades, eu não gostaria de interrompê-las. Não, mas o senhor poderia assumir o SAAI, né? Ser o superintendente do SAAI, que é o segundo instrumento político mais importante da cidade, e já se preparar para ser o candidato a prefeito com meu apoio. Eu fiquei uns dias pensando, bom, vamos trazer essa contribuição. E acabei aceitando ser superintendente do SAAI. E naquela época nós estávamos fazendo uma rede de esgoto muito grande aqui em Guarulhos. Eram mais de 500 quilômetros de rede de água, né? Um movimento terrível. Ligamos água ali no Tabuão, aquela região toda, né? E quando foi para fazer a peça orçamentária, eu disse ao prefeito o seguinte, prefeito, ligar a água é fácil, mas nós deveríamos também cuidar do esgoto, porque o saneamento básico é muito mais importante. A cada quilômetro de rede de água, vamos fazer pelo menos 100 metros de esgoto. Ele falou, olha, o senhor tem razão. Eu falei, então na construção da peça orçamentária, vamos dotar verba para fazer esgoto, né? Aí nós vamos seguir um padrão. Cada 1.000 metros de rede de água, vamos construir 100 metros de esgoto. E com isso nós vamos resolvendo o problema do saneamento. E tinham 2 pessoas do gabinete do Valdomiro Pompeu que não tinham muita simpatia por mim, porque tinham interesses políticos outros, né, de eleger outros candidatos. E quando foi a peça orçamentária, nós discutimos tal, e foi dotada uma verba grande para fazer a rede de esgoto. Mas qual foi minha surpresa depois que votaram? Deixaram só R$1 na época para a rede de esgoto. Aí eu não tive dúvida, peguei a peça orçamentária, subi ao gabinete e de lá eu me demiti e deixei de ser o... Mas fizemos alguma coisa, fizemos em 1 ano, fizemos. Nós tínhamos como diretor técnico um filho da cidade, o Plínio Tomás, que é um homem reconhecido mundialmente, até no exterior, como um grande técnico, né, a respeito de água, é o Dr. Plínio Tomás, que foi meu colega, inclusive, de grupo escolar, né, e era o nosso diretor técnico, de modo que o SAAI naquela época fez um bom trabalho. E já se cogitava à época de entregar o SAAI para a Sabesp, né? Eu sempre fui contra. E agora, mais recentemente, mais ainda, não é? Porque eu entendo que Guarulhos não poderia abrir mão de modo nenhum do serviço de água. O serviço de água tem que ser próprio, e mesmo porque os investimentos que a Sabesp vai fazer vai custar um preço muito alto para Guarulhos. Guarulhos vai se prejudicar muito com o preço da água que vai pagar. E mesmo porque tem determinado serviço público que não pode se falar em dinheiro e nem em bolsa de valores. É de governo e tem que ser de governo, e o governo tem que administrar e ponto. Eu sou contra. Energia elétrica,
água, saneamento, isso tem que ser de governo. Tem que ser coisa de governo. Não é para dar lucro para empresário. São coisas básicas que não se fala em lucro. A tribuna livre tem que existir, cada praça pública precisa existir. O que nós precisamos é um pouco mais de educação, isso sim. O povo precisa estar mais alertado. Hoje o cidadão, ele vai numa delegacia de polícia, parece que ele está pedindo favor para o funcionário público, quando ele tem que saber que ele tem direitos, não é? Então, essas coisas prejudicam bastante. O povo precisaria ter mais conhecimento das coisas. E esse conhecimento só vem através da educação. Então, nós precisaríamos dar mais conhecimento à população dos direitos e garantias individuais, para ele poder saber os direitos que eles têm. Às vezes um trabalhador, para pedir um vale, ele acha que está pedindo favor, ele não está pedindo favor, é um direito dele. Né? Então, numa repartição pública, o funcionário público às vezes parece que é o príncipe, é o dono da repartição pública, o povo está pedindo favor, como se estivesse pedindo favor, não está pedindo favor, é um direito. Não pode ser prepotente, tripudiar, mas é um direito de receber. E há uma inversão de valores. Então, só através da educação que nós poderíamos ser realmente uma nação poderosa. E seremos. A polêmica maior foi quando criaram o subsídio para vereadores, né? Isso foi realmente polêmico. Teve sessão secreta, teve polícia, né? Porque, na verdade, veja bem, naquela época, hoje não, hoje é um Estado, né? Guarulhos é um Estado, tem o crescimento, o vereador hoje tem uma dedicação quase que plena, total, né? Ele precisa ter uma estrutura para poder trabalhar e uma dedicação plena. Naquela época, Guarulhos ainda era um vilarejo, de modo que não fazia sentido usar dinheiro público para pagar vereador, quando era uma vez por semana só a reunião, não é? Não se tinha aí uma dedicação total e absoluta, né? Cada vereador tinha o seu ofício, o seu trabalho próprio, né? Então, quando se criou falar em pagar vereador, então fechou a Câmara, sessão secreta, foi terrível. O SECAP, quando começou a construção do SECAP, eu ainda estava na superintendência do SAAI e tinha uma dificuldade muito grande na ligação de colocar o hidrômetro individual para cada apartamento, né? Fomos nós que criamos essa possibilidade para individualizar o consumo de água para cada morador, para facilitar. Nós que fizemos isso daí. O SECAP realmente ocupou um espaço muito grande numa região que estava praticamente afastada, né? E hoje está aí o exemplo que formou um outro centro, né? O SECAP é outro centro. O espaço que ocupava aqui a linha férrea da Sorocabana, o Valdomiro Pompeu fez aqui o anel viário, foi o Valdomiro Pompeu quem fez o anel viário, fez o alargamento da Rua Dom Pedro II, que era muito mais estreita, né? Foram obras realmente importantes para a época, né? Com os recursos que se tinha disponíveis, se fez bastante coisa, muita coisa. O que não se podia e que nós éramos contra, mas que depois, posteriormente, acabou acontecendo, era vender alguns prédios do município, né, para pagar dívida. Isso é absurdo, né? Isso nós somos contra, já não estava mais na vereança, mas lamentamos muito, vendemos muitas coisas do município, né? E a parte cultural também foi relegada ao segundo plano, né? Quando se fez aí o primeiro museu ali na Praça Cícero de Miranda, eu mesmo doei algumas peças para o museu e foi negligenciado, roubaram peças.
Mas essa parte cultural ficou um pouco aquém ainda, que precisa ser revisto. E aqui, se algum vereador estiver me ouvindo, eu gostaria que ativasse essa parte cultural, porque é muito importante, né, para mostrar para os futuros como é que se preserva a memória. Nós somos um povo ainda sem memória e precisamos ter essa memória para que nós possamos construir um futuro mais sólido, com mais experiência. Mas é através da memória que se faz isso. Sem memória não se constrói isso. Me afastei totalmente, mas aí quando chegou em 82, eu fui instado a ser candidato a prefeito. Relutei bastante, mas depois foi agregando o movimento e eu acabei concordando e nós estamos muito bem colocados na pesquisa. E fui para a convenção como candidato a prefeito, né? E o Alain Elísio de Oliveira Neves ia ser o meu vice, o vereador Alain. E nós fomos para a convenção, mas na convenção me tiraram a legenda. Eu fiquei sem legenda. É a ditadura de partido, né? Aí os vereadores que estavam comigo, me apoiando, e também não iam ter legenda para ser candidato a vereador. Aí eu fui obrigado a fazer uma composição de madrugada para poder que meus vereadores tivessem legenda. E acabei concorrendo a vice para poder dar legenda aos meus vereadores. Mas foi um desastre, porque foi uma péssima administração. Eu assumi a Proguaru e fiquei lá uns 6 meses, porque quando eu comecei a ver que a administração não estava naquilo que havia prometido, eu me afastei totalmente. Nunca ocupei meu gabinete de vice-prefeito. Fui contra totalmente o que foi feito à época e foi lamentável. Foi um período muito ruim para Guarulhos. Na verdade, os cargos públicos que eu ocupei sempre foram assim ocasionais. Eu nunca tive a iniciativa de ser candidato a isso ou aquilo, ocupar isso ou cargo. As coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo. Mas sempre eu procurei fazer o melhor. Que é o dever de cada um, porque a coisa pública é uma coisa sagrada, né? A coisa pública é muito importante. A pessoa que recebe o mandato popular, né, e está num cargo público, ele tem que pensar 10 vezes e agradecer 50 por ter a oportunidade de prestar um serviço e atender as pessoas que precisam, né? É uma filosofia própria. Então, no final de semana, quando eu não viajo com a minha esposa, eu pego o meu Jeep e dou uma volta pela cidade para não perder a identidade, porque ela cresce de uma hora para outra, é coisa impressionante. Você chega num determinado local, bom, mas eu passei aqui ontem, isso já está diferente. O crescimento é assustador. E vejo a dificuldade do poder público também para poder administrar essa rapidez com que as coisas acontecem. É muito difícil. E muitas vezes a população também entende de um modo diferente. Também é problema cultural, né? Porque o vereador que ele se dedica e ele tem uma atividade, ele sempre é olhado assim de um modo diferente. Ele acha que ele está no cargo público para tirar proveito. Esse é um problema cultural, né? Quando na verdade que a população também precisa estar preparada e entender o trabalho que faz o político. Não é fácil, sobretudo ser vereador. A vida de vereador não é fácil. A família sofre, é trabalhoso, aquele que quer efetivamente exercer o cargo, né, a função, dar um pleno atendimento. Não é fácil. Então, eu queria cumprimentar a iniciativa da Câmara Municipal desse trabalho, de fazer essas gravações, porque, como eu disse também, nós somos um povo sem memória, não é? E chega num plenário deste e fala, bom, como é que surgiu isso daqui? Esse plenário surgiu de outros plenários menores, de outros plenários que não tinham os recursos que tem aqui hoje.
Mas por que se tem isso hoje? Porque teve no passado alguns plenários que não tiveram o mesmo recurso. É a história, é a memória, é o crescimento, é o desenvolvimento. E a vida é assim, seguidamente crescendo e desenvolvendo. Espero que o nosso país encontre uma verdadeira democracia e que o Poder Legislativo é o sustentáculo da democracia, porque os representantes do povo estão exatamente nas casas parlamentares.